Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! E hoje, como é ser, assim, na Copa do Mundo ali, ser a primeira mulher que comenta na equipe principal da Globo a Copa do Mundo, Jogos do Brasil e tudo mais? Como é que é isso pra você? O que isso significa, assim? Cara, foi assim eu sempre... Seleção brasileira é o assunto que eu mais gosto do futebol. Assim, eu ficaria horas falando da seleção brasileira. Eu amo a seleção. E por isso mesmo eu tenho tanto amor pela seleção, muito parecido com o torcedor de clube, assim, sabe? Assim, eu fico com raiva das coisas que acontecem. Sabe aquela raiva que o torcedor tem do clube? Eu fico às vezes com raiva das coisas que acontecem. Então, assim, às vezes eu tenho até que dosar um pouco isso, porque eu tô falando de seleção brasileira, né? Que é um carinho do brasileiro, né? O brasileiro gosta da seleção. Mas eu sempre quis fazer a seleção brasileira. Por isso que eu falava que eu queria ser igual ao Mauro Naves, que o Mauro sempre fez a seleção e eu queria ser igual a ele, né? E quando a minha chefe veio me avisar que eu iria à Copa, ela falou assim, olha… Ela me chamou pra dar um esporro de uma coisa que eu tinha feito errada. Joana, te amo. Acontece. Ela veio me dar um esporro. Aí ela falou assim, por que eu tô te dando esse esporro? Por quê? Mentira, ela não falou essa palavra porque a minha chefe é chique, ela não fala essas coisas. Ela falou assim, por que eu tô te falando isso? Porque eu quero te levar pra Copa. Eu desmoronei, né? Eu desmoronei porque eu não fui à Rússia. E eu era uma das principais repórteres da Rádio Globo em São Paulo. A rádio optou por não fazer uma grande cobertura e mandou só um repórter, que ele foi meio que no cavalo louco lá, sem credencial e tal. E aí o meu chefe na rádio falou, olha, a gente optou por não te mandar, porque eu acho que você vai render mais aqui do que ficar lá sem credencial e tal. Discordo, mas tudo bem. E aquilo foi um choque pra mim. Eu falei, cara, eu trabalhei tanto. Eu tinha feito o Rio 2016, tinha feito a Copa de 2014. Eu queria estar na Copa. Só que aí eu fui trabalhar Eu fui fazer um freela pro Troca de Passes, que era o Troca da Copa. Que era eu, Grafite, primeira experiência do Grafite no Sport TV. O Vilani e o Thiago Maranhão. Ah, legal. Que era uma bancada e foi um programa que foi um sucesso, porque realmente era muito diferente o que a gente fazia ali, né? O Troca de Passes já existia, mas a gente trouxe ali o Grafite, analisando os jogos, Na época fez um barulho do caramba, essa análise do Grafite no telão. Exato. Né? Então a gente tinha o Vilani, que é um cara da resenha também. Eu trazia um pouco mais esse contexto da análise social do futebol. O Maranhão, que é era genial apresentando. Então, ali começou a se formar o perfil da comentarista. E aí eu lembro que no segundo ou no terceiro dia do Troca de Passes, eu era funcionária da rádio ainda, não era funcionária do Sport TV. Uma pessoa da TV me mandou mensagem e falou assim, foi Marcelo Barreto. Mandou uma mensagem falando assim, deixa eu te falar uma coisa, o que vocês estão fazendo não tem igual. É o melhor programa da Copa, se prepara porque muita coisa vai acontecer pra você depois disso. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa que eu só acredito vendo. Assim, não adianta você me fazer promessa, eu só acredito quando acontece, entendeu? Enfim, aí passou o Troca, a TV me fez uma proposta pra eu ser contratada. E eu fui fazer o Troca, que a gente fez uma equipe fixa, que era eu, Maranhão e Grafite, durante todo o ano de 2018, a partir de setembro começou o Troca. Quando foi no final daquele ano, me reuni com as minhas chefes de novo, ela falou, a gente tá trazendo você pra equipe de eventos, porque a gente tem a Copa do Mundo Feminina no ano que vem, e eu quero que você seja comentarista. E ali eu comecei a fazer pilotos de comentarista, e detalhe, durante a rádio, nos meus 6 anos e meio de rádio, todo mundo falava, você tem que ser comentarista. Eu falava, imagina, gente, fala muito, tem que entrar toda hora. Não quero ser repórter, quero viajar, conhecer o mundo e tal. Nunca quis ser comentarista. O William Capita, que foi comentarista do Sport TV, jogou no Corinthians, no Grêmio. Um dia ele falou pra mim, você tem que ser comentarista ganha mais que repórter. Eu falava, mas eu não quero ganhar dinheiro. Eu não quero, não. Eu quero ser um repórter, eu quero acreditar que o jornalismo muda o mundo. E aí eu comecei a fazer pilotos pra ser comentarista e tal. E fui, em 2019, eu estreio como comentarista no Sport TV. E depois eu comentei a Copa do Mundo Feminina, que foi minha primeira Copa do Mundo na Globo com o Galvão. Eu nunca tinha visto o Galvão Bueno. Fiz um Bem Amigos com ele um dia. E fui fazer Brasil e Jamaica, que era a estreia do Brasil. Caraca! Cara, pensa no caos. Era eu, ele e o Caio. E o PC, comentarista de arbitragem. Eu falava, cara, é o Galvão. Ele tava aqui do meu lado. E o Caio, eu falava, vou deixar o Caio só falar, não quero falar. Porque não, vai que ele pergunta alguma coisa pra mim. Primeira coisa dessas jogadoras do ônibus. Ana Thaís, vamos falar das jogadoras, não sei o quê. Eu falava, cara, eu sou comentarista, eu tenho que falar. Então foi essa experiência muito especial que a gente teve da Copa de 2019. E aí vamos caminhar alguns anos pra chegar na Copa Masculina no Catar. E aí, em maio, eu já sabia que eu ia à Copa.
Mas eu não sabia muito bem que era a seleção brasileira. Passou um tempo, assim, uns 2, 3 meses. Me reuni de novo com a minha chefe. Eu fui bem zen budista também, já feito uma cagada. E eu fui lá pra conversar sobre isso. Ela, deixa eu te falar, você vai comentar a seleção brasileira na Copa. Eu sabia que a empresa queria uma mulher nessa linha de frente. Mas eu achei, gente, vai ser lá, vamos chamar a Marta, né? Porque sempre teve o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Pelé, né? Foram esses os convidados Casão. da Globo. O Casão era da casa. Era da casa, esses eram convidados Na Copa, né? na Copa. Então, assim, a Globo sempre trouxe alguém de peso pra isso, pra somar o time. Falei, acho que deve ser uma mulher, mas deve ser a Marta, né? A Cristiane, a Formiga, sei lá. Aí minha chefe falou, não, vai ser você mesmo. Eu quero que seja você, porque a gente tá aqui, você construiu a sua trajetória, você já tá aqui há algum tempo. Eu acho que tem que ser você e tal, bora lá. E, cara, assim, meu corpo, eu me arrepiei inteiro, assim. E automaticamente, eu falo isso, eu fico emocionada, porque automaticamente passa um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente tem nossas vitórias profissionais, é uma coisa de louco, você remou tanto pra aquilo, né? E eu ainda fui surpreendida, porque eu fui comentar a seleção brasileira na Copa. É o posto mais alto, é o suprassumo do jornalismo esportivo. Se fosse pra uma Copa, já era pica. Exatamente. Se fosse cobrir a Argentina, fazer jogos da Copa, era pica. Exatamente. Ela já foi fazer a Copa acompanhando o Brasil. Exatamente. Galvão. E ainda tinha esse fator. Cara, de ser o último momento do Galvão. Então tem toda aquela coisa em volta, né? Isso. O documentário que fizeram com o Galvão. Imagino que você, cara, no estádio, assim, deve... Cara, tô vivendo um sonho aqui. Foi isso mesmo. Foi Deu pra exatamente desfrutar isso. de fato? Demorou um pouquinho Eu cheguei na Copa, cheguei no Catar, a gente foi bem próximo, assim, da abertura da Copa, né? E eu lembro que eu ganhei os ingressos pra ver a estreia. Sim. Foi Equador e Catar. Passei um frio nesse dia, só a história. E foi eu, Milton Leite e Maestro Júnior assistir o jogo. E é o estádio climatizado. A gente começou a escorrer nosso nariz de frio. A gente tava com muito frio dentro do estádio. Só que o Catar rico, né? Ele dava um kit. Eles deram um presente pra todos os torcedores. Era uma sacolinha que tinha um lenço, uma garrafa, não sei o quê. E a gente se cobriu com um lenço. Tem essa foto, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu, Milton Leite e o Maestro Júnior enrolado com tipo um lenço na cabeça, assim, passando frio na estreia. Mas eu coloquei na minha cabeça nesse dia que eu falei, cara, eu vou desfrutar disso daqui como se fosse o meu parque de diversões. Porque assim, eu sonhei muito estar numa Copa do Mundo desse tamanho. Eu tô com credencial que eu posso entrar em qualquer estádio. Então eu vou fazer disso aqui tudo que eu sempre quis. Então, todo dia eu colocava a camisetinha da Globo, passava na redação e falava, vocês precisam de alguma coisa? Então, tem que gravar o jornal hoje, tem que gravar não sei o quê. E eu ia nas coletivas, no centro de imprensa, pra ver as coletivas dos outros treinadores. E eu comecei a fazer um estudo de campo mesmo. Conversava com a imprensa internacional pra saber qual a expectativa de cada um da Copa. Então, eu desfrutei muito. Foi a primeira vez que eu me permiti desfrutar. Meses antes da Copa, a gente fez uma coletiva de imprensa, igual a gente vai fazer da Copa do Mundo Feminina agora. Sim. E meses antes a gente fez essa coletiva. E aí eu tinha que fazer uma fala, tal, me apresentar e tal. E eu falei, gente, eu acho que a gente remou muito. Eu remei muito por nós, por outras mulheres, né, por inovar a linguagem, por ressignificar o papel da mulher no jornalismo esportivo. Só que pela primeira vez, eu só quero desfrutar. Eu só quero viver isso. É isso aí. Curti o momento. Eu curti muito, cara. Foi incrível, assim. Foi incrível. Eu faria tudo que eu fiz no Catar. Trabalhei bastante. Vi jogos, vi todo o Brasil. Fiquei pé da vida com o Tite. Podemos falar disso. Vivi ao lado do Galvão, assim, aprendi muito com ele. Assim, eu tentei o máximo possível fazer com que a pessoa que estivesse em casa entendesse a importância de eu estar ali, estar com ele, respeitando que era a última Copa do Mundo dele na TV Globo. Tem uma hora que você fala assim, na despedida dele, ele começa a falar e tal, você é o cara. Ele é o cara. E ele fica meio... Ele, calma aí, né? Ele é o cara. Assim, a nossa geração é Galvão Bueno. Exatamente. Nossa geração é o Galvão Bueno, assim. Eu não tenho nenhum receio em falar isso, assim. O Galvão, a forma como ele trabalhou… a estreia da Copa, a estreia do Brasil na Copa, assim, né? Como ele chega para aquele trabalho, como ele se prepara. Então, assim, pra mim, eu tava junto com o Maestro Júnior. E é importante as pessoas entenderem que nós somos gerações diferentes. Então, assim, de 50 jogos da seleção, a primeira vez tinha uma mulher ali. Então, não é só uma mulher, nós somos uma geração diferente. Então, o Maestro Júnior é de uma geração, o Galvão é de outra, o Roque Júnior é de outra e eu de outra. Então, foi uma construção ali que a gente fez o nosso melhor.
Ficamos todos no mesmo hotel, os comentaristas e os narradores. Então, assim, era café da manhã com o Luiz Carlos Júnior. Cara. No peito, na grama. Academia com o Caio Ribeiro. É isso aí, gente. Pegava uma praia lá, uma piscininha lá com o pessoal. E é isso, foi demais, assim, a Copa foi demais. Imagina o Luiz Carlos Júnior acordando. No peito, na grama. Calma aí. Comprei uma garrafa de vinho caríssima. Achei um hotel que tinha um vinho lá. Eu e duas amigas minhas. A Vanessa, produtora do Galvão, e uma outra colega, Diana, que mora em Londres. Não, a gente precisa tomar alguma coisa, assim… Tava, sei lá, uma semana sem beber nada. No hotel podia, né? No hotel? No nosso, não. Não? Detalhe do nosso hotel. A seleção de Marrocos estava hospedada no nosso hotel. A frase que falaram pra gente quando a gente chegou lá. Não, Marrocos vai cair na primeira fase. O hotel vai ficar livre pra vocês. A gente não podia entrar pelo portão principal. Tinha que entrar pelos fundos. Marrocos não caiu. Marrocos ficou até o fim junto com a gente. A gente não conheceu o hotel. A gente descia pra academia. Marrocos tá treinando. Sobe todo mundo. Não podia Aí achamos um hotel que tinha um pub que tinha vinho. Aí tô lá, né? Rica, tô no Catar, vou tomar um vinho. Aí eu olhei pra cara da minha amiga e falei, Diana, quanto que é esse dinheiro? Faz esse cálculo aí, que eu acabei de pedir uma garrafa de vinho. Ela falou, R$1.000. Cara. Eu falei, eu não vou pagar R$1.000 uma garrafa de vinho. Daqui a pouco veio o cara com a tacinha, garrafinha aberta, Já assim, veio, ó. Garrafinha, tacinha aberta. Eu fiquei olhando pra cara dela, aí a Vanessa. Agora vamos ter que dividir isso, né, cara? Vamos dividir isso aí. Pediu um chateauneuf do papo. Resultado, não era pra beber no Catar mesmo. Não era muito caro. Uma cerveja custava R$70, uma long neck. Nunca Muito caro. pode converter. É isso aí. Quem converte não se diverte. Exatamente.